Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão, a quem eu dou boas-vindas. Muito obrigado por estar com a gente, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o privilégio. Nilson, vamos começar falando sobre a demarcação de terras indígenas, o marco temporal desde a Constituição de 88, que começa a ser discutido pelo Supremo e promete aí um tema polêmico para todo mundo, né? São mais de 39 instituições que vão falar em sustentação oral para defender essa questão. Como é que você vê esse julgamento? Qual a importância dele nesse momento? Importância porque mexe com toda a segurança jurídica e não é apenas de um setor, é de um país, é também do proprietário rural, mas também é do índio, né? O Brasil acaba se movimentando num clima do nós contra eles. Isso é muito ruim. Então, o correto, se eu pudesse dar uma opinião, seria o STF segurar o julgamento e deixar o Congresso Nacional legislar sobre isso, aprovar essa dúvida que existe sobre o marco temporal. O que é um marco temporal? Foi criado em 88, depois de 488 anos de vida do Brasil, que a partir daquele dia, o índio que tivesse naquela área, naquele 5 de outubro de 1988, a área seria indígena. Se ele não tivesse lá, a área não seria indígena e encerraria o debate sobre a questão da demarcação naquele período. Exatamente nesse sentido, para não ser uma demarcação ad eterno, né? Entra dias e sai dias, demarcando áreas. Diminuiu. Tem estudos que mostram que em 1500 tinha uns 3 milhões de índios no Brasil, quando chegou aqui Pedro Álvares Cabral. Hoje temos um pouco mais de 850 mil índios, mas apenas a metade disso vive, de fato, na área rural, vive em áreas indígenas. Então, nós estamos falando aqui de 14% de todo o território brasileiro para atender justamente quase 500 mil índios aí nessa distância. Só para complementar a informação, o Brasil é o país com a maior quantidade de hectare disponível para o índio. São mais de 240 hectares para o índio viver. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, são 9 hectares por índio, né? Na América do Sul, mais próximo é a Colômbia, com 24 hectares, seguido da Bolívia, com 4 hectares. Se aprovar, derrubar o marco temporal e demarcar tudo o que está previsto ser marcado, nós teríamos no Brasil, só em área indígena, a metade da Europa, né? 38, quase 40% dessa área seria a Europa, por exemplo, dentro da área indígena, chegaria para mais de 20% aí em área indígena. Qual que é o problema de tudo isso? É toda essa terra sem aquilo que é importante, cuidar da vida do ser humano indígena. E o índio, a maioria esmagadora, não está em busca de terra, está em busca de educação, de saúde, de infraestrutura. Tem um debate muito mais ideológico do que propriamente um debate de resultado, de resolutividade e humano acima de tudo. Agora, a gente sabe que os índios estão com manifestações aqui em Brasília, manifestações diante do Supremo, tentam de alguma forma sensibilizar os ministros nesse sentido. Você acha que essas manifestações, algumas foram até violentas, né? Na semana passada, atearam fogo ali a alguns artefatos na Praça dos Três Poderes, agora estão mais tranquilos, com o julgamento começando, a tendência é realmente eles aguardarem, né, o desfecho. Mas você acha que essa presença de índios em Brasília deve, de alguma forma, trazer novos contornos, exercer alguma pressão sobre os ministros e quem discute o tema? Sempre exerce alguma coisa, mas eu acredito que os ministros do STF estão muito assim, tranquilos em relação àquilo que tem que fazer o certo, né? Aquilo que tem que ser correto. E o debate é esse, paralelo ao que está discutindo no STF, nós temos o PL 490 no Congresso Nacional, de relatoria do deputado Arthur Maia da Bahia, que é justamente aprovando isso, você consegue fazer duas coisas importantes. Uma é garantir o marco temporal. Até alguns fazem uma brincadeira, que para uns de mau gosto, outros não, dizendo, se em 488 anos não acharam o endereço ainda, vai achar quando? Até quando vamos discutir isso? A insegurança jurídica de quem compra uma área e tal. Isso é uma questão de dar segurança jurídica para ambos. A segunda coisa é a liberdade econômica, que é outro debate que está dentro do projeto. Do índio poder ganhar o seu dinheiro com o seu próprio suor, deixar de ser tutelado. O índio é um ser humano inteligente, ele pensa, ele sonha, ele quer também construir a sua vida, quer prosperar, dar o melhor para os seus filhos e assim por diante. Como aconteceu no Canadá, na Austrália, Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, desenvolver, e o índio pode sim ganhar dinheiro. Aliás, as aldeias indígenas, as terras indígenas, estão, a maioria, em cima de áreas prósperas de minério, se deixarem explorar, o índio vai ter dinheiro, vai viver com qualidade de vida, porque todos hoje têm Bolsa Família. Aliás, é importante que você citou essa discussão no Congresso, porque, na verdade, alguns críticos dizem que o STF teve de colocar a mão porque no Congresso não anda na velocidade que se espera. Perfeito.
Me parece que o relator Arthur Maia tem uma série de outros assuntos, está relatando a reforma administrativa, então muita coisa também para um relator só encaminhar. Como é que o senhor vê isso? De fato, há essa demora, não tem andado ao passo que se espera dentro do Congresso essa discussão? Nós tivemos um problema sério com pauta, né, durante esse tempo. A pauta da pandemia tomou conta do Congresso no ano de 2020 de forma muito forte, mas o relatório do Arthur Maia está pronto. É muito mais agora uma decisão política, né? Vamos conversar com o presidente da Câmara, o setor todo quer conversar, justamente para poder entender, mostrar para ele a necessidade da segurança jurídica e da liberdade econômica. A liberdade econômica não é apenas para o índio plantar soja, milho, algodão, não. É para ele poder ter lá a sua vaquinha de leite, ter lá seu hotel ecológico, poder usufruir sem mexer em nada, não vai precisar derrubar uma árvore, mas ter um hotel ecológico onde qualquer ser humano do mundo inteiro pode visitar, pagar lá a hospedagem e dar dinheiro para o índio de forma lícita, ele ter acesso ao crédito, melhorar a sua vida em todas as áreas, no minério, na agricultura, no turismo, onde quer que seja, mas que ele possa usufruir daquilo e ganhar o dinheiro. Então, esse PL tem que ser aprovado. Ele está pronto o relatório, está pronto para ir para plenário, basta agora ter uma vontade de pauta, e é essa pressão que tem que ter. O presidente Arthur Lira já sinalizou que tem interesse muito em que se aprove isso. O que a gente aguarda é isso, que o STF, de fato, dê uma recuada nesse tema e deixe que o Congresso legisle sobre isso num prazo máximo aí até o final do ano. Agora, esse projeto ele traz algumas questões como a exploração hídrica, energética, também de minério naquela região. Explica para a gente como isso funcionaria. Funcionaria porque é o que o branco faz. Né? Qual que é a diferença da cor da pele, ou da sua origem, ou da sua história? Só tem uma diferença. A diferença acima do solo é que essas terras são da União. Abaixo do solo, qualquer terra é de permissão. Você pode ter uma propriedade rural sua, onde você produz lá soja ou cria boi. Eu posso ir lá e pedir a permissão do subsolo para explorar qualquer jazida de minério. E na sua terra, no seu subsolo. Então, o subsolo não é de ninguém, o subsolo é da União. Qualquer subsolo. Nesse caso indígena, o subsolo é da União, que pode ser permitido para qualquer cidadão explorar o minério, e o solo também é da União. Por isso que a legislação tem que ser resolvida exatamente para dar segurança jurídica a isso, o índio poder explorar o minério ou em parceria. Se for uma jazida de ouro, por exemplo, ele poder ter lá uma exploração. Quem que tem hoje as maiores permissões de exploração? São empresas estrangeiras que estão cuidando do subsolo brasileiro. Então, por que não ter a parceria disso, dar ao índio essa possibilidade de estar ali? Ele vai ter dinheiro, dá crédito a ele, dá parceria a ele, a possibilidade de dividir esse lucro e poder ter autonomia e independência na sua vida financeira. Nas questões da água, é a mesma coisa. Hidricamente, ele pode ter ali, quem sabe, uma usina hidrelétrica tocada pelos índios, como acontece em outros países. Não tem nenhuma diferença. É que às vezes as pessoas pensam que o índio quer ser aquele quadro bonito na parede, aquela fotografia na revista europeia ou americana, o índio todo de cocar, pintado. Essa fase, essa cultura dele não vai acabar. Mas a sua independência financeira, a sua dignidade de ganhar o seu dinheiro, isso tem que levar em consideração, porque ninguém pode dar opinião por ele consegue dar opinião sozinho. Muito bem. Senhor Nilson, avançando um pouquinho desse assunto, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro já criticou também esse assunto ser levado adiante pelo Supremo Tribunal Federal, ao invés de se aguardar um desfecho no Congresso, a gente tem acompanhado que o presidente se mostra um grande defensor do agronegócio no país. E o senhor, por toda a influência política que tem e já teve como deputado federal, estadual, prefeito de Sinop, aqui próximo da gente na região centro-oeste também, vê facilidade no momento de convencer os colegas e como vê essa influência que o presidente Bolsonaro também exerce sobre o agronegócio? Eu acho que é menos influência e muito mais a oportunidade que o Brasil está tendo de discutir a segurança jurídica. Se você pegar um paralelo, a gente pega, por exemplo, um país como Singapura. É um país que mudou a chave a partir de 2 pilares, segurança jurídica e direito à propriedade. Isso é o mundo. O Brasil é um país capitalista e nós temos que assumir isso. É o nosso sistema, o nosso regime, o nosso modelo de trabalho é justamente ser o capitalismo. E o capitalismo exige isso. Então, o agronegócio defendido pelo presidente da República e defendido por todos nós, e eu acho que todo mundo que tem aí uma sã consciência do que tem que seguir é isso, a segurança jurídica, o direito à propriedade e fazer com que isso traga investimento e mude a cara do Brasil de vez. Porque eu vou te dar um dado. O agronegócio, ele também não está nessa maravilha toda que se fala. O Brasil tem 5,5 milhões de propriedades. 4,5 milhões vivem na miséria praticamente.
Não, nós temos a terra, temos o clima, temos a mão de obra, mas falta a produção, falta gerar renda para aquelas famílias que estão lá. Então, 84% da riqueza do agro está praticamente concentrada em 10, 12%. E só vai expandir isso como? Com regularização fundiária, você destravando e modernizando as leis como licenciamento ambiental e outros temas que vai desenvolver para o pequeno e para o médio. O agro não é o grande com aquelas 20 máquinas colhendo algodão, soja só. O agro também é o mamão, é a laranja, é o melão, né? É o gado de corte, mas também é o suíno, é o frango, né? Então o agro é tudo isso que está envolvido, o queijo, o leite, né? Tudo isso é o agro, é a agricultura e a pecuária brasileira. Por isso que precisa ter esse sistema da garantia da propriedade para que ele possa buscar financiamento barato, ter crédito barato e gerar emprego e renda. Isso revoluciona também a área urbana. Muito bem. Olha, quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e, claro, também por meio das nossas redes sociais. Eu continuo minha conversa aqui com o Nilson Leitão do Pensar Agro, falando agora sobre um assunto que o senhor citou há pouco, o licenciamento ambiental. Foram aprovadas novas regras pela Câmara. Esse texto agora vai para a análise do Senado. Como é que o senhor vê esse texto? Que análise é possível fazer sobre ele? É satisfatório? Totalmente, porque você moderniza. O Brasil, às vezes, tem preconceito de discutir aquilo que é óbvio. O Brasil é um país rural, está entre os 3 países que mais exporta alimento para o mundo. É o único país do mundo que exige licenciamento para plantar alimento e para plantar árvores. Aqui tem que ter licença para você plantar aquilo que é óbvio. Os outros países do mundo não exigem isso. O licenciamento ambiental para o setor do agro, ele precisa acontecer justamente para diminuir a burocracia e a corrupção. Tantas operações ambientais que já houveram, justamente pela dificuldade que a legislação cria. Ela cria uma dificuldade enorme, que as pessoas no desespero acabam. Tem aqueles que são malfeitores mesmo, esse é um problema da polícia, não é um problema da política nem de lei. Bandido não precisa de lei. O bandido gosta de trabalhar fora da lei. Agora, a legislação tem que ser para aqueles que querem gerar emprego, produzir, sair dessas áreas de embargo, de tantas multas bilionárias que, às vezes, ativistas do próprio área pública acabam atacando. O licenciamento ambiental vem modernizar. Lembrando que, em 1973, o Brasil era importador de alimentos. Hoje não, nós somos um país moderno, tecnológico, exporta alimentos para o mundo inteiro. E isso tudo, todo mundo já entendeu, que precisa caminhar a produtividade dentro do ambiente de sustentabilidade. A sustentabilidade é uma palavra simples que engloba o quê? O meio ambiente e o desenvolvimento, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Aquilo que você vai manter vivo. E quem mantém isso vivo? Quem produz. Porque lá na propriedade do rural que está a nascente do córrego, que está o córrego ou o rio, é lá que precisa manter aquela árvore em pé, porque lá é a qualidade de vida de quem mora lá. Não é de quem de fora que pode falar alguma coisa. Então eu sempre falo que o maior ambientalista é o produtor rural, é o proprietário rural. Ele é que segura aquilo vivo, que se mantém vivo. Agora, a bandidagem, aquilo que não quer aquilo vivo, vai fazer igual com lei ou sem lei. Um outro lado do licenciamento é a questão da logística. Né? Hoje nós temos aí, por exemplo, rodovias federais, como a 258 lá na Araguaia de Mato Grosso, por mais de 10 anos, com dinheiro no orçamento, com tudo, não consegue fazer uma rodovia que vai beneficiar o produtor, vai beneficiar o cidadão, aquele que precisa da ambulância, o transporte escolar, vai beneficiar o índio, vai beneficiar todo mundo. Eu acho que índio não quer andar no asfalto. Então é uma loucura isso num país que precisa desenvolver, e com um dado importante do licenciamento ambiental. A ONU estuda que até 2030 vai precisar aumentar em 20% a produção de alimento do mundo para alimentar o mundo, para não ter fome. O Brasil é responsável sozinho por 43% de todo esse bolo, a Europa por 12%. Então essa responsabilidade que nos imputa de produzir mais também precisa ter o destravamento, tirar a burocracia e dar eficiência. Por último, o produtor rural sabe que o licenciamento moderno ele vai ter que ter mais responsabilidade ainda. O país que nós mais vendemos alimentos é para a China. A Ásia vai 80% de tudo que o agro exporta. 80%. E a China comprou com muita força a agenda da sustentabilidade. Agregou a Europa aos Estados Unidos e hoje a base sustentável de produção passou a ser palavra de ordem na China. Então não tenha dúvida, o mercado quem regula é o mercado. Se o mercado exigiu mais atenção com o meio ambiente,
a China vai exigir do Brasil também cada vez mais isso. Então não se preocupe que o produtor vai cada vez mais evoluindo nesse ponto. Acaba sendo uma consequência inevitável para a gente. Inevitável. Aqui, né? Agora, Nilson, tem um dado aqui que me chamou a atenção, que há uma estimativa de que 22% do território nacional hoje é ocupado com pastagens e 8% com agricultura. E, obviamente, o agronegócio precisa de mais espaço justamente em razão disso. O que é possível para melhorar a capacidade de produção diante desse cenário? O Brasil ele é fantástico. No governo Collor para cá, aumentou em 65% as áreas de produção. Aumentou. Mas em produtividade, aumentou em mais de 360%. Ou seja, produzindo em menos áreas. A tecnologia, a pesquisa, a Embrapa, as fundações, as universidades e o próprio produtor rural, buscando tecnologia fora do Brasil, ou mesmo dentro do Brasil, conseguiu produzir mais em menos áreas. Esse é o grande segredo. Então, hoje nós somos 8% em toda a área agricultável, tudo que você imaginar. Aí está tudo, da fruta, do grão, do boi, está tudo aí. A área indígena, 14%. Aí você tem mais área de pastagem. Você tem todas essas áreas que se juntando, poderia evoluir, vai evoluir, é necessário evoluir. Agora, precisa desmatar tudo? Não. Está tudo dentro de uma regra. A Amazônia só pode desmatar 20% de cada propriedade, 80% é de reserva. Não pode incluir naquela soma, no mapa do desmatamento, o que é legal, o que é ilegal, tem que separar. Porque, às vezes, o cara tem uma propriedade de 100 hectares, está desmatando os 20% que é dele e vai lá e computa aqueles 20% como desmatamento geral. Não, ele é desmatamento legal. O legal é o legal. O ilegal tem que ser preso quem faz. Essa é a diferença. Então, o produtor não precisa crescer muito. Vai aumentando cada vez mais, mas dentro da regra, dentro da lei que já existe, não precisa mudar mais nada. A gente está falando de algumas crises que os produtores enfrentam, e mais uma que todos os brasileiros vão enfrentar, e já começam a enfrentar com certa gravidade, é a hídrica e, por consequência, a elétrica. Isso afeta também o produtor. O que a gente pode esperar do agronegócio? Sem dúvida, o agronegócio está se reinventando. Por exemplo, tem propriedades rurais que é autossuficiente, né? Ele gera sua própria energia. Eu conheço uma propriedade em Itapurá, em Mato Grosso, onde o esterco do porco é que gera energia. Então, ele alimenta o porco, ele engorda lá o animal, o esterco dele, o estrume dele vira energia e ele já exporta essa energia para fora. Então você tem várias saídas. O Brasil, ele significa, dentro de todo o globo, em relação à energia fóssil, 1,5%. É nada. É nada. Enquanto a Alemanha inteira depende disso, os Estados Unidos, uma grande parte, a Europa como um todo depende disso, o Brasil não. O Brasil tem energia limpa. Agora o que precisa? Desburocratizar. Utilizar o que se tem da nossa energia hídrica, ou seja, você tem condições de ter mais termoelétricas aí, que ainda algumas estão aí enroscadas, mas precisa desenvolver cada vez mais. A energia solar acontecendo a cada vez mais. Buscar essa energia sustentável a toda força e ter investimento nisso. Taxar esse tipo de energia é um retrocesso. Um retrocesso total. Não pode jamais pensar nisso nesse momento. E é isso que a produção, o agronegócio acaba fazendo com muita força. A nossa biomassa evoluindo muito para poder gerar energia nas indústrias, né? E funcionando bem. Então, tudo isso está acontecendo de forma diferenciada. O Brasil já é um exemplo para o mundo em relação à energia limpa. E o produtor rural precisa um pouco mais de incentivo para isso. Precisa de crédito barato, precisa ter dinheiro externo para isso, precisa ter o investimento. O mundo quer investir no Brasil. Nós é que criamos dificuldade. E como é que está essa questão de incentivo e de acesso a financiamento pelos produtores? Sempre foi muito burocrático, continua? É muito porque você é concentrado. Aliás, eu tenho sempre uma opinião meia louca de achar que todo o dinheiro institucional para financiar o produtor rural, ele tinha que estar numa nuvem. Como fosse aquela nuvem lá, né, das nossas redes sociais, onde esse dinheiro teria acesso a qualquer agência bancária, qualquer agente bancário, financeiro, que tivesse a melhor proposta. Por que concentrar tudo isso só no Banco do Brasil ou lá na Caixa Econômica? Não, porque o gerente vai decidir para quem vai emprestar. Isso não pode. O FCO do Centro-Oeste, o Fundo do Centro-Oeste, chegou a ser emprestado para 7, 8 pessoas só. E um exército de pequenos investidores, de pequenos proprietários da agroindústria não tiveram acesso. Porque quem pega? Quem pega é quem tem mais garantia. Quem tem garantia? Quem tem mais dinheiro. Quem tem mais estrutura, aí o pequeno fica de fora. Então, assim, uma injustiça na questão do crédito no Brasil melhorou muito, está evoluindo, mas ainda acho que falta. Mas o principal fator é o dinheiro externo.
E aí vem um grande problema. Como o Brasil, a legislação não admite você dar sua terra em garantia na sua totalidade para buscar um dinheiro fora, às vezes você tem um dinheiro a 2% ao ano, né? 1% em euro, ou 1% em dólar, né, lá fora, só que quem vai emprestar quer ter uma garantia. Só que não pode ser a terra, porque a terra não pode ser entregue depois, se caso ele não cumprir o pagamento. Por isso que está discutindo a terra para estrangeiro, que é um outro tema, que é muito polêmico, mas para esse ponto específico de você ser dono da sua propriedade, de direito e de fato, inclusive para poder dar em garantia no empréstimo, deveria funcionar. Muito bem, olha, a gente vai aqui a um rápido intervalo e daqui a pouco, na volta do JR Entrevista, a gente vai discutir a questão da disputa interna entre os pré-candidatos à presidência pelo PSDB, partido do qual o Nilson Leitão faz parte. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro, que também tem um histórico importante na política nacional, inclusive partidária, né, como primeiro secretário do PSDB. E a gente tem acompanhado ali uma certa disputa interna bastante complexa do PSDB. Tem vários candidatos que querem sair à presidência. Como é que está isso? Eu acho que é uma novidade para o Brasil, né? Eu estou, como se diz, depois que você está fora do mandato, você acaba participando menos dos debates partidários. Mas a grande cobrança do brasileiro é uma reforma política geral. Eu acho que quando o partido faz uma prévia para discutir os nomes que têm interesse, e há um antagonismo, há um conflito, há uma disputa em que um não concorda com a opinião do outro, isso é um enriquecimento da política. Não é algo que vem de cima para baixo, escolhido numa cúpula e assim por diante. Eu acho que todos os partidos deveriam ter essa oportunidade, porque é isso que os americanos chegaram no mais alto grau da democracia no mundo todo. Exatamente, disputando internamente primeiro, para depois apresentar para o todo quem que são seus candidatos. E dentro desse debate, se apresentaram 4 candidatos, né? Nosso prefeito de Manaus, o senador Arthur, e ele também ali próximo a um amigo contemporâneo dele, com o Tasso Gereissati, senador também Tasso Gereissati, o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, são quadros diferentes, perfis diferentes, histórias diferentes, né, disputando internamente ali quem poderia ser um representante de um partido numa eleição presidencial. Agora, a gente vê uma discussão muito grande, Nilson, em relação a uma possível terceira via, né? A gente sabe que há uma polarização no Brasil, esquerda, direita, esquerda com esse presidente Lula que deve realmente ser candidato, direita com a permanência eventual do presidente Jair Bolsonaro, e a construção de uma terceira via que está embolada. A senhora acredita que essa terceira via possa sair realmente do PSDB, que historicamente sempre teve candidatos à presidência? Sempre teve. Eu acho que dificilmente você terá ainda nessa eleição um terceiro nome mantendo-se em 3. Eu acho que ainda terá 6, 7 nomes aí disputando a eleição presidencial. O que todo mundo fala na terceira via é o que está subliminarmente por trás. É o quê? Uma terceira via viável. Tem muitos nomes, mas o próprio eleitor, a própria grande imprensa, os articulistas não acreditam muito no sucesso dos nomes já apresentados. Por isso que fica sempre esperando. Eu acho que o PSDB vai ter condições de apresentar um nome que possa disputar a eleição à altura, né, para poder ser competitivo, né, nesse momento de uma eleição, do momento tão polarizado do Brasil, né? Eu ajudei a liderar o impeachment, por exemplo, eu estava lá como um dos líderes dentro de um grupo participando disso, e havia uma polarização entre o PT e o PSDB, agregado e comandando um processo onde estava por trás ali o Democratas, o próprio PPS, que era 3, 4 grupos, depois somatizando com os demais. Agora você percebe que não é esse mais o debate. Você percebe com o retorno de Lula para o cenário, acaba aumentando a polarização de um partido que sofreu impeachment, foi derrotado e que não é mais o mesmo momento. Não é mais o mesmo momento. Mas o presidente Bolsonaro, por ser um posicionamento mais à direita do que era acostumado o país, acaba trazendo o Lula para o cenário. Querendo ou não, um acaba puxando o outro, como se fosse uma sobrevivência mútua ali dos nomes para poder estar disputando. E aí que vai ter que entender se o eleitor está muito disposto a ficar olhando para os cantos ou se ele, de fato, quer algo mais leve, mais para o meio. E esse é o grande debate. Então, o grande desafio desse meio é convencer
que pode construir uma retórica, construir um debate e construir, acima de tudo, um projeto e uma proposta que consiga somar aqueles que não estão contentes com os extremos. Eu quero encerrar esse bloco de forma rápida, com uma resposta concisa, porque a gente vai precisar realmente por conta do tempo, mas eu não posso deixar de perguntar. O senhor historicamente construiu a sua vida política no PSDB, nunca foi para outro partido. Se houver um candidato, mas a sua relação com o presidente Bolsonaro tão próxima como é, isso não pode gerar um conflito? Para que lado o senhor iria? Não tem nem como explicar isso, né? Porque há poucas semanas fui sondado pelo grupo a ser candidato do grupo do presidente Bolsonaro, mas sempre estive no PSDB. Então essa é uma decisão que só um bom tempo aí para poder decidir. Eu tenho muita convicção do que eu acredito, de que é um Brasil que tenha um futuro com segurança jurídica, direito à propriedade, responsabilidade, eficiência na gestão, e é isso que eu acredito. Então eu acho que esse debate vai ir para frente. Por enquanto eu sou do PSDB. Muito bem, Nilson. Então a gente vai aqui a mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente trata sobre a inflação que preocupa os brasileiros e a consequência no preço dos alimentos. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o JR Entrevista e hoje o nosso convidado é o presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão. Nilson, a gente vê que foram 8 anos ali como deputado, você conhece muito bem os meandros da Câmara. A gente percebe que as bancadas se alternam bastante com o número de deputados eleitos por partido e tudo mais. Agora, depois de passar 2 mandatos ali na frente, o que você enxerga sobre a necessidade real dessas bancadas? O Brasil precisa realmente de 513 deputados e 81 senadores? Você está perguntando para o autor da PEC, que foi, inclusive, busquei todas as assinaturas para reduzir a quantidade de deputado e senador no Brasil. Deve ter sido muito criticado pelos colegas, mas né? busquei mais de 200 assinaturas e está pronta lá para ser votada. Eu acredito que é uma coisa lógica. Todo brasileiro gosta de se comparar aos americanos. Então, um comparativo rápido. Os Estados Unidos têm mais de 100 milhões de habitantes mais do que o Brasil. E tem um orçamento bem maior que esses 100 milhões de diferença do Brasil. Quase 3 vezes, 4 vezes mais esse orçamento. Os Estados Unidos têm 465 parlamentares no Congresso, na Câmara Federal. E eu fiz uma proposta para baixar de 513 para 395. Para baixar de 1.200 deputados estaduais para 800 deputados estaduais. E reduzir e voltar à origem de 81 senadores para 54 senadores, sendo 2 por estados. Só aí uma economia de 5 bi, né, a cada mandato. Então isso, alguns falam, mas isso não vai diminuir muita coisa. Não, não vai diminuir muita coisa, porque realmente o legislativo é o menor dos custos dos 3 poderes. Mas é um gesto de quem precisa fazer o resultado da mudança. O legislativo ele tem a obrigação de dar esse exemplo, porque ele é o berço da mudança da lei. Ele é que tem a legitimidade de fazer uma transformação de país. Não é o presidente da República, não é o judiciário, é o legislativo. É lá que você vai fazer a lei, é lá que você vai mudar a cara de um país. Então, essa redução de parlamentares, na minha opinião, é extremamente necessária. E já antes você perguntar, eu vou responder, por que não está incluído os vereadores? Porque é outra lei. Não está incluído nesse parágrafo desse artigo da Constituição. Então, é uma lei separada e precisa também pensar em reorganizar a questão dos vereadores no país, diminuindo o custo de tudo isso. O tamanho dessa máquina pública tem que ser reduzido a qualquer custo. Não dá mais para pensar em reforma tributária sem antes pensar em uma reforma administrativa, uma redução da máquina pública de forma muito forte, profunda, para sobrar dinheiro economizando, não cobrando mais. Muito bem, eu queria encerrar com o senhor nesse programa falando sobre algo que vem incomodando muito os brasileiros, que se trata justamente da inflação e o poder de compra em relação aos alimentos. Alimentos subindo sem parar e os mais pobres são os mais prejudicados. Como é que o agronegócio pode ajudar nisso? Quais as perspectivas nesse sentido para os próximos meses? O agronegócio ele significa a seguinte coisa, o que dá realmente o lucro exagerado para o produtor rural é aquele que exporta. O que ele está exportando, ele está ganhando muito dinheiro. Mas o Brasil tem o frete mais caro do mundo. Então, essa redução desse custo para o produtor, ele afeta direto no alimento. O custo do alimento do produtor sai muito baixo. Então, a ideia ele vende, ele vai vender uma saca de soja, vamos supor, a 70, e ele vai chegar lá na China a 450. Então, ele não tem esse lucro dessa vantagem. Então, o produtor rural acaba ficando refém de uma estrutura ainda muito capenga do país, né? Você pega Mato Grosso, que é o maior produtor de tudo, você vai transportar tudo que tem, que é o maior produtor de milho, algodão, de soja, de quase tudo, em cima de caminhão.
em rodovias, a maioria de 7 metros de largura. Então, é preciso investir na logística de forma muito forte, mas esse momento não é esse apenas o ponto. O ponto é um problema, claro, que é mundial, a inflação no mundo todo está crescendo, e o Brasil vive uma crise sem dúvida nenhuma. Por isso que temos que ter muito cuidado que a crise política não afete ainda mais a econômica. A política é a mãe de todas. Se a política vai bem, o restante vai se dar bem. Se a política não está indo mal, automaticamente a economia vai mal e aí sim o mercado fica perigoso e quem vai pagar essa conta é o nosso consumidor. Arroz caro, feijão caro, carne cara, combustível caro, energia cara, tudo isso começa a mostrar uma cara de um país com crise. E essa crise faz o quê? Desestimula quem? O investidor. E a hora que o investidor para de colocar dinheiro no Brasil, e aí sim começa uma crise maior, né? Porque eu tenho tido a dívida pública, quem compra ela? É o estrangeiro, são os grandes fundos. Então, tudo isso é uma corrente que começa a se movimentar de forma negativa. Precisa parar isso, precisa diminuir isso. Senão, inflação e dólar alto só serve para quem tem muito dinheiro, só serve para quem já está lá no topo da pirâmide. Então, não serve para o Brasil. Muito bem. Nilson Leitão, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Muito bem, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, também no JR 24 horas à meia-noite e meia. E, claro, sempre por meio de nossas redes sociais. Muito obrigado por sua presença. A gente se vê no próximo JR Entrevista. Até lá.